Bom dia, pessoal. A gente vai estudar hoje o capítulo 12, que tem a ver com a visão, né, os olhos. E a gente vai ver também um pouquinho dos sentidos do corpo humano, como que o olho é formado através das estruturas, como é que o olho vai funcionar, como as imagens elas são formadas na nossa cabeça, no cérebro. Vamos ver a relação do olho humano com a câmera e vamos falar um pouquinho das atividades lá no finalzinho da aula. A gente vai perguntar. Primeira coisa que o capítulo de vocês pergunta, como é que funciona o olho? A gente vai enxergar, né? Mas a gente precisa identificar o que existe ao nosso redor. Então, como é que vai se dar esse processo de observação para gerar imagem no nosso cérebro? Se a gente vê uma caneta, por que ela vai a gente vai saber que é caneta no nosso cérebro? Então, a gente vai entender isso na aula de hoje. E é importante lembrar que os animais eles vão enxergar de formas diferentes, porque existem algumas células que vão captar essa imagem de forma diferente em cada animal. E, como eu falei, os olhos que a gente vai estudar nesse capítulo tem a ver com o sentido da visão, que é o que vai permitir que a gente enxergue e identifique o que está ao nosso redor. Então, fazendo uma recapitulação dos sentidos do corpo, a gente tem a visão, que tem a ver com nossos olhos, né? Que a gente vai ver hoje. A audição com ouvidos, tato com a pele, normalmente as mãos que vão sentir. Paladar com a nossa boca, né? Aparelho bucal, que a gente vai ter a língua, as papilas e toda a questão relacionada à boca, e o olfato, que é a parte do nariz, as vias aéreas superiores. Então, 5 sentidos, só para a gente recapitular. Visão, ato ou efeito de ver e perceber o que está à nossa volta, né? O sentido da vista. Audição, ato de ouvir ou de se fazer ouvir, né? É como a gente vai captar o som no ambiente. Olfato, permite a gente saber os cheiros, né? A gente tem a ver também com outras partes do cérebro. Cada parte de sentido vai ser identificado de uma forma diferente no cérebro. O paladar, que é o que a gente vai perceber o sabor das coisas ou sentido do gosto. E o tato é sentido ou forma sensível de perceber alguns estímulos externos, né? Através do toque, que a gente tem receptores em nossas peles, de calor, no caso, temperatura quente, temperatura fria, de dor. Então, o tato é onde a gente vai ter esses receptores que vão mandar sinais. Como eu falei, o nosso capítulo tem a ver com visão. Então, a gente vai estudar os olhos. Visão é a percepção do que acontece ao nosso redor, e ela tem a ver com os olhos, que nos olhos vai iniciar a formação da imagem. Só que a gente inicia nos olhos e vai terminar no cérebro, que é onde vai ter a interpretação. Cada pessoa, todo mundo sabe, tem 2 olhos. Os olhos eles ficam na região do crânio, né? Que nossa cabeça é formada por ossos chamados crânio. Na órbita, a gente tem uma órbita que é um buraco no nosso cérebro, e é chamada de órbita ocular, que é onde estão nossos olhos, que é uma cavidade ou um buraco no nosso crânio. E a gente vai ter o olho formado por camadas. Da parte externa, ou seja, de fora para dentro, a gente vai ter esclera e córnea. Esclera é a parte branca e a parte transparente é a córnea. Uma película transparente. A média já é mais interior, coroide, né, que é uma estrutura com vasos sanguíneos, corpo ciliar que ajuda a segurar os músculos, e a íris é a parte colorida dos olhos. E internamente, lá dentro que a gente não consegue ver, a retina, que é onde a gente tem a grande importância para a formação das imagens. Todas elas, na verdade. Agora falando um pouquinho, né? Esclera e córnea, que a gente vai encontrar na parte camada externa do olho. Esclera é a parte branca do olho e ela ajuda na questão da proteção.
assim como a córnea, que é a parte transparente, que além de proteger, é a parte que vai direcionar a luz, né, para formar as imagens. O que a gente capta no ambiente? A luz daquele objeto. A gente não capta o objeto, a gente capta a luz que aquele objeto está emitindo para depois formar as imagens. Então, se eu enxergo uma flor, eu estou vendo a luz que aquela flor está emitindo, ou seja, liberando. E depois, é essa luz que a gente está vendo ali que vai ser formada em imagem. Agora, camada média. Essas 4 coisas a gente vai ter, 4 componentes vai ter na camada média. Coroide é onde a gente encontra os vasos sanguíneos dos olhos. Vasos sanguíneos é importante para a nutrição. Corpo ciliar fica atrás da íris. Ele forma um líquido que ajuda como é que se diz? Lubrificar o olho e ajuda na mobilidade do cristalino, que é a nossa lente. Nossa lente natural é o cristalino. Íris, parte colorida dos olhos, tá faltando um S aqui, controla a abertura da pupila, que é a parte pretinha que fica no meio da parte colorida. E isso ajuda, por ela controlar se a pupila abre ou fecha, ajuda na entrada da luz. Dependendo da situação, é melhor que abra bastante a pupila para que entre bastante luz. Na retina, onde a gente vai encontrar as células fotorreceptoras que ajudam na percepção da imagem. Então, essas fotorreceptoras pegou a luz e se você tem bastante células cones, por exemplo, você vai ter bastante diferenciação dos cores e tonalidades dos objetos. Bastonete tem a ver com a luminosidade. Você vai saber se um lugar está sombrio e o movimento dos objetos. É importante lembrar que os cones só funcionam se você tiver associado os bastonetes. Isso é uma característica no caso dos olhos. Então, para que os cones funcionem, é necessário que os bastonetes peguem essa luz. Porque em ambientes escuros a gente não consegue enxergar a cor, porque justamente a gente precisa que os bastonetes identifiquem essa luz para que a gente enxergue as cores. Então, falando um pouquinho, ó. Parte externa, esclera, que é a parte branca, ó. E a gente tem a córnea, que é a parte transparente. Íris, essa parte aqui, colorida, né? Corpo ciliar é onde tem os vasos sanguíneos. O cristalino fica atrás da íris. Camada externa, camada média. Aqui a gente tem o humor aquoso, que é um líquido. E aqui a gente tem o outro líquido, humor vítrico, que fica na camada interna. Então, o nosso olho é bem lubrificado para que ele possa funcionar. Na camada interna a gente vai encontrar a retina, que tem ligação com o nervo óptico, que é onde vai mandar as informações para o cérebro para formar as imagens certinho. Aqui só para ficar bem claro, esclera e córnea. A pupila que fica no meio da íris, que é a parte colorida, a nossa lente que é a conjuntiva, o líquido, o nervo, a mesma coisa. A retina só para ficar mais bem elaborada, a parte da íris aqui, também mais explicativo. Então tá, como é que funciona os olhos? Como eu falei, a gente não vai captar a imagem da rosa, a gente vai captar a luz que ela vai incidir. Então, essa luz vai bater na córnea, que é a parte transparente, aí vai para a camada média. Vai a íris, que fica atrás da córnea, e que dá a cor aos olhos, né, a tonalidade dos olhos, se a pessoa tem olho azul ou olho verde, vai ajustar a pupila, que é um pontinho que fica no meio, em relação às variações da intensidade da luz. Então, a pupila é a parte preta, né, que fica no meio da parte colorida, que vai abrir mais em locais que tenha pouca iluminação. Por aqui, para pegar bastante a imagem. E vai fechar se tiver um local muito iluminado, para poder também não forçar muito a vista. Então, agora, a luz já bateu na córnea, chegou na parte média, vai chegar na parte interna, camada interna. Na retina, a gente tem as células sensíveis. Quais são as duas células sensíveis? A luz, os cones e os bastonetes. Aqui a gente já vai conseguir identificar cores e luminosidade. Eu esqueci de falar do cristalino. Ele pode mudar a lente, né, o trajeto da luz para poder formar uma imagem mais nítida ou não também.
Então, chegando na camada interna, retina, tem as células cones para cor e os bastonetes para luminosidade. Essas cores e luzes, né, vão ser interpretadas e vão, pelo nervo óptico, pegar esses sinais que as células identificaram e mandar para o cérebro. Você tem aqui esse caminho que vai formar a imagem no seu cérebro. Falando um pouquinho do caminho nesse outro esquema. A luz passa pela córnea, chega ao cristalino, só que ela chega de forma invertida na retina. Então, você tem a imagem daquela flor, você vai ter a inversão dela aqui, no olho. Na retina, você tem as células fotorreceptoras, que vão pegar esses sinais, vão mandar esses impulsos, né? E chega ao nervo óptico, que no cérebro vai ser endireitado. Então, a luz vai bater nos objetos, vai seguir para o olho, passa pela córnea, chega ao cristalino e a retina vai chegando na retina como um foco. Na retina, a gente vai ter os fotorreceptores que vão converter essa luz nos sinais que eu já falei, cor e luminosidade, e vai transformar isso em sinal que é transmitido por impulsos elétricos. Vão passar pelos nervos ópticos, esses impulsos chegando até o cérebro, onde o cérebro vai interpretar esses sinais para gerar a imagem final. É importante falar que a formação das imagens, você tem uma rosa aqui, ó. Quando chega no olho, ela é uma imagem invertida. Por quê? Que os raios de luz eles vão cruzar, fazem um cruzamento no seu olho. E aí, à medida que vai passando, esses raios de luz, eles vão chegando no cérebro, eles são corrigidos no cérebro e aí assume como é que se diz? A imagem oficial. Então, se a gente está vendo uma rosa para cima, o olho inverte, só que no cérebro ele interpreta como a rosa de cabeça para cima. Ou seja, você tem uma informação de imagem invertida, mas que depois no cérebro se ajeita. Uma outra característica que a gente tem é que o olho humano ele pode ser considerado como uma câmera fotográfica. Se a gente fizer a analogia, você tem a córnea, que assume o papel da lente, né? E a gente tem o cristalino, onde a gente tem essa lente aqui, e a gente vai formar uma imagem invertida igual a gente. A retina a película assume o papel da retina, fazendo uma imagem transparente. Então, a câmera fotográfica é uma caixa escura, dizendo assim, que vai captar uma luz e vai formar uma imagem. E o nosso olho faz a mesma coisa, só que de forma diferente. Vai passar pelo olho e vai mandar para o cérebro para diferenciar. Então, ambos vão captar uma imagem externa de acordo com a incidência da luz, ou seja, da luz que cada objeto vai emitir. Vai interpretar e enviar para o receptor, que no nosso caso, o nosso receptor é o cérebro. Nas máquinas vai ser o arquivo ou imagem do filme ou o filme que a gente vai ter. Em nossa visão, o receptor é o cérebro que vai formar a imagem direitinha. A íris pode ser comparada ao diafragma, né, que é a parte média do olho, que é o que vai controlar a quantidade de luzes ali. E a lente do olho, que é a nossa cristalina, pode ser comparada, no caso, nosso cristalino, à lente da câmera. Então, basicamente é isso. Para a gente ter o funcionamento do olho, é necessário que você tenha uma luz que aquele objeto vai emitir, e aí essa luz vai passando por cada estrutura dos olhos, né? Do externo para o interno. Então, vai passar novamente pela córnea, pela íris, pelo cristalino, vai chegar na camada interna, que é a retina. Você vai ter a interpretação dessa imagem por sinais, e esses sinais vão pelo nervo óptico que tem atrás do olho,
mandar para o cérebro interpretar para formar a imagem final. Então, vocês vão assistir os vídeos, anotem na apostila ou copiem no caderno ou em uma folha separada. Façam o teste com calma, são 2 questões tranquilas sobre o conteúdo e as atividades finais, como eu não estou colocando tudo da apostila, para vocês não ficarem muito atarefados e já que vocês também não têm a nossa ajuda presencialmente, então eu vou especificar os números lá na plataforma. Então, uma boa semana, boa aula a todos, né? Uma boa semana para vocês.